Olá, cumprimento a banca organizadora em nome do professor Jean Trindade. Meu nome é Vitória Maria de Souza Lopes, sou acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade de Macapá. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é Procedimentos adotados pelo odontologista na identificação humana em exumação cadavérica. O objetivo geral desse trabalho é analisar os procedimentos adotados pelo odontologista nos casos que procedem exumação cadavérica, discorrer aspectos históricos no âmbito da odontologia legal e pontuar procedimentos adotados pelo odontologista nos casos de situação de exumação cadavérica. Como metodologia, foram utilizadas revisões bibliográficas que vão dos anos de 1990 a 2020 que tratam sobre o tema, tendo como principais autores Pérez, Terada, Silveira e Paranhos, considerando os aspectos qualitativos que tratam sobre o tema. Como palavras-chave foram utilizados odontologia legal, procedimentos odontológicos e identificação humana. Quando o assunto se refere à identificação humana, a amplitude de entendimento desse assunto ultrapassa o campo científico-biológico, alcançando a seara jurídica e social, uma vez que ao nascer o indivíduo possui primeiramente uma identificação, que é o seu nome e a sua filiação formalmente. Considerando o Código Civil Brasileiro em seu artigo 2º, que reza: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Bina discorre que no momento do nascimento o indivíduo passa a ter direitos e deveres frente ao ordenamento jurídico. Sobre esse contexto, uma das áreas de estudo e de fundamental importância na identificação humana é a odontologia legal. De extrema importância falar sobre a fundamentação legal da atuação do odontologista. De acordo com a resolução do Conselho Federal 185/93, no artigo 54, a odontologia legal define-se como uma especialidade odontológica cujo objetivo consiste na pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem ter atingido o homem morto, vivo ou sua ossada, e mesmo fragmentos e vestígios, resultando em lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Sobre esse assunto, Silva discorre que as áreas de atuação do profissional de odontologia legal restringe-se à perícia, a análise e avaliação de assuntos relacionados à área de competência do cirurgião dentista, podendo se estender para outras áreas se as circunstâncias exigirem. Para iniciar um estudo sobre exumação, faz-se necessário elencar alguns estudos no que tange à necrópsia no contexto do direito penal. Nutt conceitua que a exumação é o ato de desenterrar o cadáver da sepultura com a devida autorização legal. A dúvida só existe posterior à inumação, que vem a ser o ato de enterrar e sepultar. Mediante esse contexto da odontologia legal, vale-se fazer um recorte sobre a atuação desse profissional nos casos que exigem exumação, que para Paranhos conceitua a exumação como um ato de desenterramento do cadáver que tem como finalidade diversos reclames da justiça, como na averiguação de uma identificação, na exata causa da morte ou no esclarecimento de um detalhe ou numa grande contradição. Entende-se que esse profissional ele deve estar munido de conhecimentos biológicos específicos e noções jurídicas, visto que auxilia em uma decisão judicial e seu laudo pode determinar a resolução de um caso concreto. No entanto, a atuação do perito é limitada, pois ele não julga, ele não defende e não acusa. O dever dele é examinar e relatar fatos necessários que possam favorecer o esclarecimento no processo judicial. De acordo com o Santos, os peritos contam com o exame médico legal, que ele é realizado na pessoa viva. Já o exame necroscópico é realizado na pessoa morta, é realizado em cadáveres. E o exame laboratorial, ele tem uma das suas finalidades verificar a toxicologia e a identificação através do DNA. Existem múltiplas razões que justificam a obrigatoriedade da identificação de vítimas mortais. Nos casos de exumação, geralmente a circunstância envolve um processo judicial, ou em que outras informações externas elas estão relacionadas com o cadáver e que em determinados casos encontra-se em elevado grau de destruição ou então em mau estado de conservação. Essas razões são razões familiares, onde é necessário um exame de paternidade, são razões humanas, onde é necessário um esclarecimento detalhado da identificação do indivíduo, e razões sociais, porque é dever da sociedade preservar os direitos humanos e a dignidade humana começa com a premissa básica de uma identidade. Relacionado aos procedimentos que são adotados pelo cirurgião dentista em situações de exumação cadavérica, Martinho ele discorre que o processo de identificação humana ele pode ser realizado sobre dois entendimentos. O primeiro ele é reconstrutivo, que é quando não se tem dados anteriores à morte do indivíduo, e o segundo ele é comparativo, quando já existe dados ante-mortem
que podem ser utilizados para comparar, para se chegar a uma identificação positiva. Nesses casos, podem ser associados os prontuários odontológicos. Eles são de extrema importância e muito valiosos na identificação humana. De acordo com o Serra, existem 4 fases fundamentais no processo da identificação, que são a tomada ou registro, a verificação, a classificação e o arquivamento. Todos eles têm o propósito de se obter um registro base ou primário. A tomada ela se dá por meio de papel filme e radiografia dos caracteres pesquisados. A verificação ela consiste em conferir os registros que foram lançados corretamente, e a classificação é o grupamento de outros semelhantes, seja por semelhanças anatômicas, grupo racial, ordem alfabética, entre outros. O arquivamento ele será feito organizado e ordenado. Quanto melhor a classificação, melhor será o arquivamento e, posteriormente, será melhor a identificação desse indivíduo. Sobre a questão da identificação humana em exumação, vale pontuar alguns métodos comumente utilizados. Dentre eles são a radiografia. Os dentes e os materiais obturadores, eles possuem uma considerável resistência física e química à ação do calor, a traumatismo, entre outros. Dessa forma, se faz tão importante a identificação pós-mortem através das radiografias. Na figura 1, nós podemos observar um tratamento endodôntico no elemento 22. Essa radiografia foi realizada no indivíduo quando ele estava vivo e essa radiografia foi anexada num prontuário odontológico. Na figura 2, nós podemos também observar um tratamento endodôntico no elemento 22, embora os outros elementos eles já não estejam mais ali, nós podemos confirmar a identificação desse indivíduo justamente através dessa radiografia, através de uma análise comparativa. Nós sabemos que os exames complementares, como os de imagens, eles auxiliam não só no tratamento de doenças ou no diagnóstico de patologias, eles servem também como instrumento de defesa para o profissional mediante ações judiciais ou em recursos odontológicos para a identificação humana. É importante ressaltar que só se tem uma identificação positiva se houver um registro base primário para comparar. Se não houver esse registro base primário, não é possível realizar a identificação. Quando a identificação ela não ocorre com sucesso, o Instituto Médico Legal ele não pode fornecer um atestado de óbito, impossibilitando que o cadáver seja devolvido para a família e deixando o mesmo como desconhecido, ou popularmente conhecido como indigente. Desta forma, se faz necessário discorrer sobre a importância dos dentes para a identificação. Falando ainda sobre os procedimentos adotados pelo odontologista na identificação humana e exumação cadavérica, temos o DNA, que para Silveira ele vem sendo utilizado mundialmente para solucionar identidades de crimes violentos, atentados terroristas, desastres em massa ou para identificar pessoas desaparecidas. A análise de DNA ela é feita a partir de um perfil genético que é obtido por meio da decodificação do DNA nuclear ou mitocondrial. É importante pontuar que quando houver casos de gêmeos monozigóticos, Santos afirma que eles são os únicos que possuem perfis genéticos iguais. Portanto, quando esses são suspeitos de um crime, a análise de DNA ela não pode ser usada para esclarecimento dos fatos. O DNA ele pode ser recuperado e utilizado a partir de amostras biológicas como sangue, sêmen, cabelos, ossos, dentes, unhas, saliva e fluidos biológicos. Desta forma, torna-se imprescindível a atuação do odontologista para a coleta de material genético que será analisado. Ainda sobre procedimentos, Terada discorre que no campo da identificação humana, que envolve exumação, uma das técnicas utilizadas que vem obtendo resultados significativos é a fotografia do sorriso, que ela é utilizada principalmente quando não há uma variante de análise quando se trata de um sujeito desconhecido. Nesse contexto, o procedimento ele será feito por meio de análises comparativas. Como forma exemplificativa, nós podemos mensurar os estudos feitos por Silva, no qual ele relata um caso onde uma ossada humana foi encaminhada para o estudo antropológico e odontolegal, possuindo como forma de associação ao possível suspeito uma carteira e documentos pessoais. Na análise antropológica, foram identificados que a ossada possuía entre 19 e 28 anos, era do sexo masculino e tinha entre 1,67 e 1,76 de altura.
e a sua ancestralidade provavelmente era caucasiana. Foram solicitados aos familiares toda e qualquer documentação que se tornasse relevante, como fotografias, prontuários odontológicos, ficha médica. Porém, a família não possuía históricos médicos e odontológicos, no qual eles ofereceram apenas uma fotografia que estava destacando o sorriso do suspeito. Na análise do registro fotográfico entregue, observou-se que o canino superior esquerdo ele se encontrava mais vestibularizado em relação aos outros elementos dentais. Com os dados da fotografia, foram comparados com o crânio, como mostra a figura 4, que esse canino também nas ossadas era mais vestibularizado, confirmando assim a identidade do cadáver. Vale pontuar o que orienta Tinoco, que os registros fotográficos eles devem garantir um sorriso ainda mais amplo, a fim de facilitar as visualizações de características odontológicas e, se possível, essa fotografia deve ser recente, pois fatores ambientais e tratamentos odontológicos eles podem alterar significativamente o sorriso, levando assim a possibilidade de um resultado falso. Considerando objetivos propostos no trabalho, compreende-se que os procedimentos comumente utilizados nos casos de exumação são radiografias, DNA e fotografias do sorriso. No entanto, esses métodos eles dependem de informações ante e pós-mortem, que são culminados com a definição, comparação, aplicação e a descrição dos métodos utilizados para se chegar na elaboração de laudos e de conclusões.